Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedor do Tricolor do Morumbi. Tudo bem, gente? Tudo bem? Falamos neste vídeo sobre o Savarino. O Jefferson Savarino é um jogador venezuelano, né? 26 anos apenas, muito novo, que começa a ser debatido na interna do São Paulo, né? Como possível reforço do Tricolor. Seria interessante para o São Paulo, o Savarino? É aquele jogador realmente que o São Paulo precisa para fazer a diferença, porque também não dá para ficar contratando, né, jogadores que só somam, né? Tem que ser um jogador que também faça a diferença, né? O Savarino é esse jogador que faz a diferença, que pode fazer a diferença para o São Paulo. 26 anos, da seleção da Venezuela, para mim, um dos melhores jogadores da seleção da Venezuela, para mim, um jogador que está à frente do Soteldo, tá? Tem mais qualidade do que o Soteldo, que de fato poderia sim ser, em tese, um bom reforço para o São Paulo. Então vamos lá, antes de continuar com esse vídeo, só lembrar que esse vídeo tem patrocínio da 1xBet para você que curte uma aposta esportiva, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, deixando claro sempre, porque não é uma parada para qualquer um, né? Não pode, não pode apostar se não tiver um mínimo de objetividade, aí o mínimo, né, de objetividade. Eu sempre lembro isso aqui, embora eles não falam para falar isso, né? Mas eu sempre falo, cuidado com a aposta esportiva, tá? Agora, se de fato você curte, não tem por que você não apostar por uma gigante, né? Que é a 1xBet, e ao mesmo tempo a gigante, que de fato trata você como um consumidor. Não conhece? Usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet. E coloque também o código promocional OXJOSA, que vai identificar para eles por que você chegou lá, né? E aí, vamos continuar patrocinando aqui meu trabalho. Beleza, gente? Dá essa força aí, por favor. O 1xBet, tá? Uma casa de aposta realmente para mim diferenciada, tá? 1xBet, dá uma força lá para o meu canal, se inscrevendo lá caso você goste de uma aposta esportiva, curta uma aposta esportiva e coloque também o meu código promocional OXJOSA, ok? Vamos lá, Savarino, 26 anos, é um jogador que pode atuar pelo setor, né? Setor direito, né? Ele é um ponta direita por excelência, mas que também pode jogar no setor esquerdo. O Savarino é um jogador driblador, aquele ponta driblador que quebra linhas. É também um jogador que tem uma intimidade com o terço final profunda, o que faz com que ele se desloque com muita facilidade. É um jogador que pode ir até o fundo do campo, mas também é um jogador que pode entrar na área, pode buscar ali fazer o facão, né? Para facilitar a entrada na área por dentro, né, pelo centro. Ou pode pintar também no outro setor, no outro lado do campo. O Savarino permite também ao técnico que troque ele de posição, de lado de campo, e a qualidade do jogo dele não muda, continua do mesmo nível. O Savarino é um jogador que arremata muito bem, tem um ótimo arremate. O Savarino é um jogador que cresceu demais nessa questão do processo de recomposição, na marcação, tanto no setor ali final, onde ele fica na maior parte do tempo, ou também em outros lugares ali do campo, né? Também no processo de recomposição. Então o Savarino evoluiu muito. E acho que nisso ele é muito melhor que o Soteldo, essa capacidade de participar mais de outras fases ali do jogo, não somente ali na fase ofensiva, né? É um jogador que também tem uma associação com outros atacantes, né? Que é de alto nível, porque ele é muito inteligente, ele facilita processos, né? O ataque aos espaços deles geralmente é muito melhor, muito mais interessante, na minha opinião, do que o do próprio Soteldo, que o Soteldo é mais vertical nesse processo, né? O Savarino não. O Savarino é um cara que consegue atacar os espaços ali, indo mais ao fundo do campo, se apresentando mais ao fundo do campo, e às vezes atacando o espaço ali também na diagonal. Ele é diferente nesse sentido, ele tem um alto nível, para mim é um dos melhores ponteiros que temos hoje. Eu não diria no futebol da América do Sul que ele está na Major League Soccer, né? Mas nesse hemisfério aqui ocidental, beleza? Jogou muito no Galo. Jogou muito. E ninguém sabe, claro, eu mais ou menos que sei, mas pouca gente sabe por que ele saiu do Galo. E a verdade é que, segundo alguém me relatou, o Savarino não estava muito feliz no Galo em virtude de não receber o prestígio que ele tinha em virtude daquilo que ele entregava. E ele entregava. Era um jogador que realmente entregava. O Savarino é aquele tipo de jogador que ele sempre vai entregar diante daquilo que se espera dele. Então, o São Paulo vai pagar um valor por ele? Ok. Você pode ter certeza. Ele vai entregar. Ele não vai jogar menos abaixo disso, não. Ele vai entregar o mínimo possível aí para, né, fazer com que o investimento realmente valha a pena. E qual é o investimento em torno do Savarino? Falo em 12 milhões. 12 milhões de reais. E algum sustento. É muito dinheiro. Para o Savarino, não é. Acho que vale a pena, né? Salários estariam em torno aí de 500 mil reais por mês. Essa informação, eu peço desculpas para vocês, não consegui apurar muito bem. Tá? Então eu ouvi falar que está em torno de 500 mil reais por mês, mas foi mais uma informação que eu pesquei nas redes sociais aí no geral, não consegui apurar, né?
mas eu diria para você que não seria alguma coisa muito maior que isso não, né? Se for maior, não é muito maior que isso não, porque ele não ganha isso hoje na Major League Soccer. Né? A gente acha que lá nos Estados Unidos todo mundo ganha um alto salário. Não é verdade. O Savarino não tem um salário muito alto na Major League Soccer não. Então eu acho que não ficaria muito acima de R$500 mil, ok? Bom, eu acho que essa negociação, contudo, ela é um pouco complicada. Por quê? Porque o Savarino é um jogador que neste momento ele desconfia um pouquinho de algumas coisas no futebol brasileiro. Ele é um profissional, gente, que se dedica muito, é muito sério, né? É muito sério. O Savarino é um cara que, assim, ele estuda futebol para muito além do que acontece dentro de campo. É um jogador que pensa muito a carreira dele, é um jogador que se projeta para ter uma longevidade, inclusive, na carreira, se cuida demais, tem um preparo físico sempre ali nos trincas, né? Então é um jogador, por exemplo, que se acha no direito de não somente de valorizar o seu próprio trabalho, mas que os clubes também o valorizem, né? Então é um jogador que, quando ele olha para o futebol brasileiro, depois do que ele passou no Galo, inclusive, ele tem uma tendência a desconfiar, né, de que as coisas aqui não vão muito bem, que o clube que o contratar não vai mandar muito bem, que não tem, enfim, alguma seriedade com alguns processos, que pode atrasar salário e tudo mais. Ele odeia isso. Ele odeia. Quando eu falo que no Galo alguém disse que ele não se sentia prestigiado, dentre outras coisas, é porque nem sempre o dinheiro cai na conta a cada 30 dias. Tá? Então, aquela coisa, é um jogador realmente diferenciado? Mas tem muita personalidade. Parece que não, mas ele tem muita personalidade. Além disso, a equipe do Real Salt Lake parece que quer negociar com o futebol europeu. Ninguém sabe por quê, mas os americanos agora começaram a ficar com essa ideia aí, né? De que o melhor é mandar o jogador para a Europa. Acho que vai ser muito decisivo se o jogador realmente quiser jogar no São Paulo. Acho que isso pode fazer com que a equipe dele se convença de que vale a pena negociar aqui com o futebol brasileiro, com o São Paulo no caso. Agora, eu acho que seria muito decisivo para o São Paulo, nesse caso aí, né, no sentido de contratar o jogador, de mandar um emissor, gente, para ter uma conversa com o jogador e apresentar o São Paulo para o jogador. Né? Ou seja, apresentar o São Paulo, vender a imagem do tricolor do Morumbi para o jogador. Falar, inclusive, ao vender essa imagem, ao falar do São Paulo, não somente falar o que o São Paulo é, mas falar do São Paulo aquilo que o jogador queira ouvir, né, sobre o São Paulo. E para isso você tem que ter alguém muito bom para ter essa conversa. Primeiro, alguém que fale a língua do cara, né? O espanhol, né? Alguém que tenha um entendimento profundo do que é o São Paulo hoje. E alguém que entenda profundamente o que é o jogador. Entende ninguém no Morumbi? Contrata alguém, gente. Contrata um profissional para fazer isso. Não estou falando em causa própria, tá, gente? Longe de mim. Até porque acho que não sou muito bem visto pelos dirigentes do São Paulo, não. Mas acho que o São Paulo poderia perfeitamente contratar um emissor. E detalhe, ao contratar esse emissor, mandá-lo junto com o homem forte do futebol. O homem forte do futebol não precisa nem falar nada, tá? Aliás, acho que nem deve, né? Basta ele estar presente, gente. Vocês não sabem como isso legitima e empodera aos olhos do jogador que o clube quer contratar, né? Vocês não têm noção de como empodera, né, a imagem do clube e até mesmo do homem forte do futebol. A possibilidade de que a contratação aconteça é enorme, gente. Eu já tive oportunidade de presenciar situações parecidas como essa aí. E em tais situações, propostas menores, né, feitas ao jogador foram vencedoras em virtude de que havia um emissor juntamente com o homem forte do futebol. Se o homem forte do futebol do São Paulo não puder estar presente, no mínimo que mande um emissor para contratar o jogador. É uma outra parada. Quando você manda alguém, quando você fica de longe manifestando interesse pelo jogador, é uma coisa. Quando você vai lá e mostra o clube para o jogador, é outra completamente diferente, meus amigos. Completamente diferentes. Eu acho que o Savarino merecia esses esforços do São Paulo e, em teoria, chegaria para ser um dos grandes jogadores desse São Paulo. Porque o Savarino, em todo lugar onde ele joga, ele costuma ser um dos destaques, gente. Ele costuma ser um jogador decisivo, ele costuma entregar tudo aquilo que se investe nele. Então, por que não faria isso também do São Paulo? O Savarino seria, na minha opinião, em teoria, um reforço certeiro para que o São Paulo conseguisse ficar ainda muito mais protagonista e resolvesse muito. Resolvesse demais, né? Essa capacidade de finalizar com qualidade, né? As variações de jogo no terço final, tudo isso o Savarino entregaria para o Dorival Júnior. Então, nesse sentido, em teoria, para mim, seria um excelente reforço para o São Paulo. É isso.